a primeira infância não está sendo suficientemente contemplada e atendida no olhar social e no olhar da política, no olhar da economia e no olhar do governo em geral. Ela tem sido objeto de grandes ações, de políticas, de planos, de legislação, mas de forma insuficiente. Não abrange todas as crianças, não abrange principalmente a primeira faixa de idade, da concepção até 6 anos de idade, na dimensão que ela necessita, pela importância que ela tem. De todas as espécies mamíferas, com certeza nós humanos somos mais dependentes e mais longamente dependentes. A nossa infância é longa e o bebezinho pequeno ele é completamente dependente do cuidado do adulto. Se é tão importante a primeira fase da vida para a formação da inteligência e também a psicologia agrega os seus conhecimentos e a psicanálise de que a personalidade, o eu, se forma nos primeiros anos de vida, na relação social e na relação cultural, é importante que esses anos sejam bem cuidados. Todas as bases do desenvolvimento dos aspectos emocionais e de vida de relação, e de vida de interação, e de vida de um sujeito com o outro, do que ele vai compor nas suas relações com os outros, grande parte disso se estrutura ou tem suas bases lançadas nesses primeiros 3 anos de vida. Nacional Primeira Infância surgiu numa sala onde 20 e poucas pessoas estavam reunidas para formar a Rede Nacional Primeira Infância. E, embora já tivéssemos uma perspectiva do conjunto de como seria esse plano, jamais imaginávamos que ele chegaria aonde chegou hoje, com uma rede de 89 organizações e já com perspectivas de desdobrar-se em planos estaduais e municipais. Então, eu acho que o plano consegue, em grande medida, trazer esse olhar múltiplo sobre a criança, que não parte de outros pressupostos, como, por exemplo, as necessidades orçamentárias, como, por exemplo, a vida dos adultos. Quer dizer, o plano tem um foco real na infância, e isso é muito precioso e muito importante. Essa é a grande diferença desse plano, né? Ter instituições que realmente trabalham com paixão e compromisso pela criança e trouxeram a voz da criança. Porque foi por meio das instituições que a voz da criança chegou no plano. E o mais bonito desse processo foi ver a constituição dessa rede sendo formada numa ciranda mesmo, né? Com os passos de uma ciranda, um para lá, um para cá, conseguindo superar as dificuldades, de muitas ordens. As instituições que foram se chegando, a superação dos problemas de comunicação em alguns momentos, dos desafios postos. A Rede Nacional pela Primeira Infância teve a capacidade de desenvolver uma pauta própria. Teve a capacidade de desenvolver um plano nacional para a primeira infância que parte de 3 elementos que são fundamentais. Primeiro, ele ouve a criança. E isso é um aspecto extremamente inovador na política pública brasileira. E segundo, ele coloca de fato a criança no foco da política. A criança é o elemento central da política e de todo o plano que foi redigido. E, em terceiro lugar, ele trabalha com um aspecto que a gestão pública brasileira ainda carece de muita capacidade de evolução, de muito aprendizado, de muita sensibilidade para conseguir desenvolver, que é o fato de que as políticas para as crianças têm que ser políticas integradas. A ideia que o Plano Nacional da Primeira Infância traz é de que a educação infantil novamente precisa ser uma etapa integralizada. E mais do que isso, não basta só a educação infantil, é preciso ter saúde, preciso ter política de cultura, preciso ter política de assistência e todas as outras políticas que as crianças necessitam. Então eu queria parabenizar a Rede Nacional pela Primeira Infância pela iniciativa, mas que a gente considera que essa é uma das iniciativas mais criativas e mais produtivas que a sociedade civil brasileira desenvolveu nos últimos anos. A rede, pelo trabalho, acho que é um trabalho de fôlego, um trabalho importante, uma reflexão profunda, abrangente,
e que certamente será muito útil na formulação não só de políticas públicas, mas até de um corpo de leis que vai permitir garantir esse direito, né, às crianças de um atendimento integral na primeira infância, a todas as crianças. Nós não teríamos e não faremos este trabalho sem essa rede que está aqui e que o MEC participa com muito orgulho, né, dessa rede que nos provoca, que provoca o governo, que tende a ser mais paquidérmico, que tende a ser mais demorado, né? É um movimento social que nos provoca, mas eu acredito que se a gente precisa dar um passo agora é o do trabalho intersetorial em relação à criança pequena. Esse plano efetivamente nos ajudará, né, a implementar as políticas, a pensar, né, no trabalho do poder público, aprimorar a relação com estados e municípios, começou a caminhar, né, e a gente não pode nem parar para tomar água, a gente tem que fazer igual o maratonista, né, a gente tem que tomar água correndo para que a gente possa cumprir todas essas agendas para essas crianças que são crianças agora e que têm direito à infância, né, com brinquedo, com história, com proteção, com saúde, né, e isso é a obrigação do poder público brasileiro. E com essas autoridades presentes e outras que a gente não menciona, além de todos os presidentes ou diretores das organizações que constituem a rede que estavam presentes na Assembleia, fizemos uma festa muito bonita, em que contamos inclusive com a presença das crianças, de algumas crianças que vieram conversar, ocupar as cadeiras dos adultos, das autoridades, os seus microfones, para dizer quem são, o que elas querem, o que elas necessitam. A gente entende que o plano ele é importante por ser um marco de um plano mesmo, do que a gente quer, do que a gente deseja para o Brasil, né, para as crianças do Brasil, e ele é importante porque ele articula de fato os pontos de vista de diversas entidades, de diversos olhares sobre a infância, né, inclusive das próprias crianças. Então acho que ele tem uma riqueza muito grande, mas ele tem também esse ponto muito especial que é de pensar ou preparar um projeto de cuidado com a infância que a gente quer ter daqui para frente no Brasil. Eu acho que esse é um momento importante, é um momento que marca a concretização de um ciclo de 4 anos de muito trabalho, mas ao mesmo tempo eu acho que é um momento em que a gente vai ter mais trabalho, que a gente vai ter mais desafios pela frente, que é ver o plano tramitando, que é ver o plano implantado pelos municípios, pelos estados. É um momento para todo mundo, é um momento de celebração. É isso, você cria para o mundo e não é teu, né? E essa liberdade, essa delícia de ver algo que você fez parte da criação, né? Algo que foi de alguma maneira gerado, assim, gestado e gerado por você, mas que não é teu, é de muita gente, assim. E é um desprendimento bom, assim, é muito feliz. Há uma demanda muito grande por esse plano, até por municípios e por pessoas e por instituições que querem não só conhecer, mas ver quanto que eles podem colaborar para que esse plano seja aplicado na sociedade. E um acontecimento relevante na história desse plano foi a aprovação pelo CONANDA no dia 14 de dezembro de 2010. Numa sessão de plenária, o CONANDA aprovou e foi solicitado um aplauso pelo presidente do CONANDA pela decisão histórica de aprovar um plano nacional pela primeira infância, esse plano elaborado pela rede, apresentado pela rede. Foi uma coisa que foi um coroamento e eu pretendo usar essa experiência e esse trânsito que a Secretaria Executiva atual conseguiu. A minha expectativa e a minha meta pessoal é que a gente, ao cabo desses 2 anos, a gente consiga passar para uma outra instituição da forma como a gente recebeu hoje, né? Uma série de eventos bem-sucedidos, de uma caminhada sólida e construída em parceria na rede.
E uma outra coisa importante nessa trajetória do trabalho pelas políticas públicas é que, à medida que foram se constituindo as outras leis, como o ECA e as leis setoriais de educação, saúde, assistência, foi se percebendo como o Brasil estava caminhando numa linha de coerência de coordenação dos diversos olhares sobre a criança brasileira, no âmbito jurídico, que, como eu disse, na parte prática ainda nós estamos a desejar. Ainda nós temos olhares verticais e setoriais que não dialogam entre si ou dialogam muito pouco. E o Plano Nacional Primeira Infância, que a gente teve assim a felicidade de ver aprovado de forma tão enfática, com aplausos e com grande repercussão na mídia, é mais um passo nesse caminho, porque ele articula políticas e planos, complementa e dá uma perspectiva de longo prazo dentro do sistema federativo brasileiro, porque ele está previsto para se desdobrar em planos estaduais e municipais. Quando nós tivermos os planos municipais elaborados, então me parece que nós fechamos mais um ciclo de ação política e ação social para garantir que a criança seja efetivamente cidadã desse país.